João capítulo de número 18. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18. Ajude o seu irmão do lado a encontrar. Tem Bíblia sobrando aí atrás. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. Graças a Deus. Em João, capítulo 18, quem já encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Vamos ler só o versículo 27. É curto o versículo. A gente consegue ler em voz alta. Vamos lá. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Vamos repetir? Você consegue ler comigo? Vamos lá? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Todos conhecem a história? Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste lugar, sedentos para sermos ministrados por Ti, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Fala ao nosso íntimo, Senhor, fala à nossa alma, fala ao nosso coração nesta noite tão especial, meu Pai, de sexta-feira, onde nós estamos aqui celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe, Senhor, e fale a nossa alma, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, então. Mais forte, palmas. Graças a Deus. Fala para quem está ao seu lado. Deus vai falar com você nessa noite. Consegue aumentar um pouquinho para mim lá, Bia, o microfone, por favor? Queridos, por que eu estou lendo esse texto hoje? Porque da ministração de João capítulo 18, e apenas o versículo 27. Percebe que esse texto não fala nem de Jesus, não é verdade? Mas fala de qual apóstolo? Qual apóstolo que tem? Pedro. E o apóstolo Pedro, ele dentro da construção do cristianismo, Pedro recebe um papel muito especial. Pelo menos na Igreja Católica Romana, Pedro é considerado o primeiro Papa da Igreja, pela importância que existe no seu personagem, no seu nome. Essa semana, ontem eu falei de João, capítulo 13, quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos. E eu me senti muito tocado por Deus nessa palavra, porque Deus realmente ministrou muito especial no meu coração a importância desse texto. E hoje eu passei o dia pensando no que eu poderia ministrar, porque eu teria vários textos. Poderia falar de outros evangelhos, por exemplo, que falam da sexta-feira, que falam do que acontece no dia de hoje. Poderia citar outras partes do evangelho, do próprio evangelho de João. Mas eu vi a importância de Pedro e vi o quanto esse Pedro, quanto tem a ver a história dele comigo e com você. A gente tem muito disso. E Pedro, ele tem essa importância em toda a construção do evangelho, dos evangelhos. Percebe que ele foi o único que caminhou sobre as águas com Cristo. Percebe que naquele momento que Cristo pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Percebe que Pedro, ele se manifesta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
no João capítulo 13, naquela passagem, quando Jesus lava os pés dos discípulos, o texto vai dizer que todos permitiram Jesus lavar, mas quando chega a vez de Pedro, ele se opõe. Ele foi o único que falou: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Ele não era arrogante, ele não estava ali com prepotência, ele não estava ali fingindo alguma outra coisa, mas ele não achou que aquele ato de Cristo fosse um ato digno. Peraí, como que o meu mestre vai lavar os meus pés? É o contrário do negócio, eu que devo lavar os pés dele. Daí Jesus tem um diálogo com Pedro, dizendo: não, Pedro, peraí, você não está entendendo, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas amanhã você vai entender. E tem mais: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então pode lavar, Senhor. Se quiser lavar a cabeça, quer lavar as minhas mãos, se o Senhor quiser me dar um banho, o Senhor pode, fica à vontade. Porque na verdade Pedro não tinha compreendido que aquele ato que Jesus estava fazendo de lavar os pés representava muito mais do que um lavar os pés. Aquilo representava um ato de serviço, a humildade do servo. Ali mostrava justamente a função da igreja na terra, que é servir o próximo, que é lavar os pés do outro. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus, depois da última ceia, depois que ele faz a última refeição com seus discípulos, uma angústia toma conta do teu ser. E Jesus, ele sente a necessidade de orar. Quem entendeu, diga amém. Quando você estiver angustiado, a melhor coisa que você pode fazer é dobrar os teus joelhos e falar com Deus, é orar. Quem entendeu, diga amém. Quando eu estou triste, eu faço isso, eu gosto de sair, eu gosto de reunir os amigos, eu gosto de ficar no meu quarto. A melhor coisa a fazer quando você está triste, preocupado, angustiado, é você orar. Porque a angústia da alma, ela te leva a tomar atitudes precipitadas. A angústia da alma te leva a desistir de propósitos que você jamais poderia desistir. A angústia da alma te faz até duvidar das promessas de Deus. A angústia da alma te faz abandonar o propósito de Deus, o chamado de Deus para a tua vida. Então Cristo, ao se sentir angustiado, diz a Bíblia que ele vai orar. Mas ele não vai orar sozinho. Ele chama 3 discípulos com ele. E novamente o Pedro está envolvido. Era um tal de Pedro, o Tiago e o João. Sempre eles estavam mais perto. E percebe que quando Jesus estava angustiado, ele chama Pedro para orar junto. Quem está entendendo, diga amém. Eles vão para um lugar chamado Jardim das Oliveiras. É um lugar lindo, Getsemane. E ali naquele Jardim das Oliveiras, muitas oliveiras ali plantadas, entre as oliveiras, Jesus coloca os joelhos no chão. Ele começa a orar. E ele começa a chorar na presença de Deus. E eu percebo que esse texto mostra o quanto é difícil enfrentar algumas realidades da vida. Amados, a vida não é fácil. É engano nós pensarmos que a vida cristã é uma vida sem problemas, sem dores, sem dificuldade. Não existe isso. A vida cristã, se nós pararmos para pensar, ela é dura. Porque nós lutamos. E a nossa luta, ela é constante, ela é diária. Nós lutamos contra as hostes celestiais, as potestades. Nós travamos lutas internas.
Quantos conflitos internos nós passamos? Quantas dores internas nós carregamos em conflitos, em que às vezes nós queremos agir como um homem carnal, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fala: filha, segura, filho, segura. É ou não é verdade? Quem concorda, diga amém. Segura aí. Sabe aquela, lembra daquela música? Segura o tchan? Segura aí. Segura. A vida cristã não é fácil. Quem concorda, diga amém. Não é fácil. E percebe que Jesus, ele fez uma última oração. E essa última oração não foi uma oração de louvor, ou de agradecimento, ou de festa, mas foi uma oração dizendo: Pai, me ajuda a cumprir o teu propósito. Quem entendeu, diga amém. Pai, me ajuda a fazer a tua vontade. E eu tenho algo de Deus para falar para você nessa noite. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus em alguns momentos vai te trazer choro. Fazer a vontade de Deus em alguns momentos vai te trazer renúncia. Fazer a vontade de Deus em alguns momentos vai te trazer inimizade com outras pessoas. Fazer a vontade de Deus é algumas vezes fará você perder coisas. Mas eu tenho uma boa notícia também para te dar. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que existe na terra, porque você está no centro da vontade dele. E quando você está no centro da vontade de Deus, você vive as melhores promessas do Senhor para a tua vida. Todos podem aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Mais forte as palmas, aleluia. Então olha para o seu irmão e diga assim para ele: queira viver. Mais alto, diga: queira viver a promessa de Deus na tua vida. Então ele ora: Pai, me ajuda. Me ajuda. E os 3 discípulos estavam ali. Esqueci o nome dos 3. Como que é mesmo? Maravilha. Quais são os 3? Vamos lá? Pedro, Tiago e João. Cada um com uma característica, cada um com um temperamento, cada um com um jeito de ser. Não se preocupa não, está tudo sob controle lá, gente. Isso daí é açúcar que caiu, não se preocupa não. Cada um com o seu jeito, seu temperamento. Jesus está ali orando. Chega um momento que Jesus fala para os 3: olha, vocês ficam aqui, que eu vou ali mais adiante orar. E quando esses 3 começam a orar, afastado de Jesus, o que acontece com os 3? Eles, o que acontece? Eles dormem. É incrível. Mas um pouquinho que você se afasta de Jesus, você dorme. Quem entendeu, diga amém. Um pouquinho que você se afasta, um pouquinho que você deixa de orar, olha para mim, um pouquinho que você deixa de buscar, você já começa a dormir. Quando você dorme, você começa a esquecer das promessas de Deus e de tudo que Deus falou com você. Então Jesus se afasta deles, eles dormem, e Jesus volta lá. Ei, vocês não podem vigiar comigo nem por um instante? Tem pessoas que não conseguem vigiar nem por um instante. Tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem orar por um instante. Tudo distrai, tudo rouba atenção, tudo tira o foco. Quem está entendendo? Diga amém. Você viu que teve um barulho ali atrás? Caiu, sei lá o que caiu ali atrás. O que aconteceu, meu Deus? Será que é o Estado Islâmico que está aqui? Será que é? Não foi nada. Só que tira a nossa atenção. Quem está entendendo? Diga amém. E Jesus ora. E Jesus descobre naquele momento que os discípulos não estavam orando com ele, e que na verdade ele estava enfrentando aquilo sozinho.
Que dureza, irmãos! Que dureza é essa? De você servir as pessoas a tua vida inteira. Não foi assim Cristo? Quem concorda, diga amém. Você servir, você ajudar, você curar, você abraçar, você confortar, você ter compaixão. Eu preguei isso terça-feira. Você ter compaixão com uma pessoa que sofre. E na hora que você pede oração, sei lá, eu me identifico com esse texto. Porque a vida de pastor também não é fácil. Vida de estar na frente da obra não é fácil. Meu telefone é o dia inteiro pedindo gente pedindo oração. Eu não estou aqui fazendo igual, exagerando. É o dia inteiro. Eu acordo 6 da manhã. Você pode entrar no WhatsApp, 6 da manhã já estou acordado, já vai estar lá marcando que eu já estou vivo. Não sei nem como, mas já estou acordado, tentando ficar acordado. E já tem gente pedindo oração. Mas às vezes nós nos sentimos sozinhos. Quem entendeu? Diga amém. E às vezes eu me pergunto, será que tem alguém orando por mim? Porque na hora que Jesus falou, vocês oram aqui, eles não oraram, eles dormiram. E Jesus enfrenta aquela luta sozinho. Ele chora sozinho, ele pede forças para Deus, estando sozinho. E naquele momento, no jardim do Getsemane, Jesus, ele é visitado pelo Espírito Santo do Pai, ele é visitado pelo Espírito Santo, ele recebe um conforto, ele recebe forças para se levantar daquele chão e caminhar para a cruz, e morrer na cruz por amor das nossas vidas. Eu glorifico a Deus, porque nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de desafio, o Espírito Santo também vai te consolar, vai te pôr de pé e vai te dar força para você viver e cumprir o propósito de Deus na tua vida. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. Ele chegar para os discípulos e falar assim, ó, vamos lá, vamos levantar. Porque o traidor já está chegando. E na mesma hora que entra no jardim, como que chamou o discípulo que traiu? Judas Iscariotes. Vinha com os soldados para prender Jesus. Você sabe que Jesus, queridos, não mataram Jesus. Jesus se entregou para ser morto. Existe uma grande diferença. Jesus, ele se deixa morrer por amor das nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Por isso que a cruz não é a derrota de Cristo. A cruz é o sacrifício de Cristo por amor das nossas vidas. Mas lá vem Judas, com as moedas já no seu bolso, as moedas de prata. Ali estavam os 3 discípulos, os soldados. E diz a Bíblia que quando eles foram para prender Jesus, quem reage? Pedro. Diz a Bíblia que Pedro toma a espada. Ele toma a arma do soldado, a espada. E diz a Bíblia que com aquela espada ele corta a orelha do soldado. Quem entendeu, diga amém. Pedro era um cabra arretado. Ele puxava a faca. Quem entendeu, diga amém. Ele era daquele jeito, sangue quente. Ele vai, corta a orelha do soldado. Imagine o sangue. Imagine o grito de dor. E Jesus vai lá e coloca a mão em Pedro e fala assim: Pedro, o que é isso? Não é assim. Nós não vencemos as nossas lutas desse jeito. Nós não vencemos na força. Quem está entendendo, diga amém.
Você que está aí lutando por propósitos da tua vida, você que está orando pela tua família, você que está orando por salvação da tua casa, não é brigando que você vai ver salvação, você vai vencer orando, é clamando ao Senhor, aí que você vai viver a vitória e a promessa de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Mais fortes as palmas ao Senhor. Não é brigando, não é quebrando, queridos, mas é simplesmente você orando e clamando ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Diz aqui a palavra do Senhor, que Jesus restaura a orelha daquele soldado. Jesus pega aquela orelha e foi a primeira cirurgia plástica que existiu na história da humanidade. Posso ver amém? Amém. Coloca de volta assim. Você que precisa de uma cirurgia plástica, olha, irmãos, que Jesus vai tocar na tua vida. Posso ouvir glória a Deus? Tem gente que vai orar. Pastor, me ajuda em oração. Estou brincando, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas não seria uma má ideia? Quem concorda, diga amém. Uma lipo, nada mal, né? Não preciso, mas tem pessoas que precisam, né? Diz o texto da palavra do Senhor. E aqui entra um momento tão maravilhoso. Que esse Pedro da história, ele vê Jesus sendo arrancado e sendo levado para o julgamento. Jesus foi julgado em duas instâncias. Ele foi julgado pela corte religiosa daquela época. E Jesus foi julgado pela corte, claro, o julgamento que qualquer outro prisioneiro passaria. Por que ele foi julgado em um primeiro momento pela religião? Por que ele foi julgado no primeiro momento pelos religiosos e sacerdotes? Porque existia uma acusação sobre ele de blasfêmia. Existia uma acusação que pesava sobre Cristo, uma acusação de cunho religioso. Mas não só isso. Existia também uma acusação civil contra ele. Que ele era alguém que fazia baderna. E que ele era alguém que se dizia rei dos judeus. Então eram duas acusações. E foram dois julgamentos. E esse Cristo, quando é levado, e aqui nós vamos entrar no capítulo 18, que foi o capítulo que eu li com vocês. Quando ele é levado ao julgamento, perante a corte sacerdotal da sua época, novamente Pedro surge na história. E Pedro surge na história agora, não de uma forma épica, não de uma forma triunfante como alguém que caminha sobre as águas. Ele não surge na história como o Lucas apresenta ele em Atos, que a sua sombra curava. Não. Ele é apresentado na história como alguém que negou Jesus. E pior, ele já tinha sido avisado que ele negaria Jesus. Quem entendeu, diga amém. Jesus já tinha alertado. E Jesus já tinha dito a ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Ele já tinha consciência, já tinha sido alertado, mas parece muito com a nossa história. Lembra da pregação, quando eu comecei a pregação, dizendo que Pedro parece muito comigo, com você? Quem lembra disso, diga amém. Por que Pedro parece com a gente? Ou por que nós parecemos com Pedro? Porque às vezes o Senhor nos alerta. E dura coisa é quando Deus fala com a gente: olha, vou te falar uma coisa, filho. Filha, vou te falar uma coisa. Vigia. É duro, irmãos.
Porque às vezes nós nos fazemos como Pedro. E eu parei e peguei esse texto, como alguém que gosta de trabalhar textos. E qual foi a pergunta que eu me fiz? Por que Pedro negou Jesus? Simplesmente porque Jesus tinha dito que ele negaria? Os outros discípulos negaram Jesus? A Bíblia não diz. João negou Jesus? A Bíblia não diz. O Tomé negou Jesus? A Bíblia não diz. O Tiago negou? O outro Judas? A Bíblia não diz. Mas por que o Pedro negou? Se ele foi aquele que reconheceu a divindade em Cristo, como que ele nega? Ele foi o único que caminhou sobre as águas, que teve a experiência sobrenatural de caminhar sobre as águas. Se você já viveu algum milagre na tua vida, olhe para mim, se você já teve algum milagre na tua vida, que você falou assim, Deus fez o sobrenatural, se sinta alguém privilegiado por isso, porque é uma experiência que nem todos têm. Tem gente que morre sem viver um milagre maluco desses, e Pedro viveu tudo isso. E eu comecei a pensar em possibilidades, porque Pedro tinha negado Jesus. Eu quero apresentar para vocês. Quem está pronto para vir, diga amém. Primeira coisa, chegaram para Pedro, ele estava no pátio do sacerdote, e chegaram para ele e disseram assim: oh, você não é daqueles lá não? Você não andava com ele? E Jesus lá sendo julgado, você não andava com ele? E Pedro: não, você está me confundindo, não sou eu não. Não, mas é você fala igual, você se veste igual, você parece com ele. Não, mas não sou eu. E ele sai e vai para o outro lado do pátio, senta no outro lado lá, no meio de uma fogueira, está ali só observando o que iria acontecer. E vê uma outra pessoa, uma criada, e pergunta assim: ei, você também andava com ele? Eu sempre te via com ele. E Pedro: não, você está me confundindo, não sou eu. Ele vai para o outro lado, e quando ele vai para o outro lado: você não estava lá no jardim orando com ele? É você mesmo, o cabrarretado da faca? Foi você que cortou o soldado? Não sou eu. Está me confundindo. E depois que ele nega pela terceira vez, ele ouve o galo cantar. E quando aquele galo canta, Pedro sente na alma dele a dor, que é uma dor que eu já senti muitas vezes, que você já deve ter sentido muitas vezes: arrependimento. Meu Deus, o Senhor me avisou. Esse sentimento tomou conta da alma de Pedro. Quem entendeu, diga amém. Essa dor, esse vazio, porque dá um vazio dentro de nós. Peraí, ele me avisou, ele tinha me dito, eu comi o pão que ele multiplicou no deserto, eu bebi do vinho que ele transformou, que ele pegou a água e transformou, eu caminhei sobre as águas, eu comi do pão pela segunda vez que ele multiplicou no deserto. Como eu pude negar? E quais são as possibilidades que ele teve para negar Cristo? Primeira delas, a mais evidente: medo. E se eu falar que eu andava com ele, e eles me prenderem e me levarem para o julgamento? E às vezes a pessoa nega Cristo porque ela tem medo da opinião das pessoas, ela tem medo se ela vai perder, ela tem medo que se não vai dar certo, e amanhã, e se eu abro mão hoje, mas e amanhã, como que vai ficar? Então, por medo,
Tem muitas pessoas que preferem se dobrar ao homem, preferem se dobrar às coisas da vida, preferem a se curvar às coisas que não pertencem a Deus, do que realmente assumir uma postura. A partir de hoje, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e não importa o que vão achar, o que vão pensar, não importa as críticas, eu assumo as consequências, eu pago o preço que for necessário. Essa é a postura que nós devemos ter, irmão, quando nós estamos em afronta, quando nós estamos debaixo de julgamento, quando nós estamos debaixo de luta. É a posição: eu sirvo a Deus, não importa as consequências, eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. Sabe que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Primeiro então, possibilidade de medo é a mais razoável. Segundo, o que Pedro pode ter negado Jesus? Talvez pela decepção. Talvez pela decepção. E também não faz muitos dias eu preguei sobre decepção. Foi domingo que eu preguei. João capítulo 11. Quando Jesus, ele chegou em Betânia e Lázaro já estava morto. Quantos dias? 4 dias, sepultado. E quando Jesus chega lá em Betânia, Lázaro morto, as irmãs de Lázaro disseram o quê? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Elas estavam decepcionadas. Pergunte para quem está ao seu lado: em algum momento você já se decepcionou com Cristo? Olha aqui para mim. Em algum momento você orou e não foi no seu tempo? Isso causa uma frustração, gente. Você orar por uma situação, crer naquilo e não acontecer. Eu já me peguei em cada situação dessas, de pessoas chegarem para mim e falarem assim: pastor, por quê? E eu, com muita humildade, falar: não sei te dizer. E não tentar achar uma resposta. Talvez Pedro se decepcionou tanto, que aquela decepção que ele teve de ver o seu mestre sendo levado, e sendo levado para ser morto, talvez fez ele negar Cristo. Em alguns momentos da nossa caminhada cristã, nós passaremos por situações em que nós vamos chegar a ter uma certa frustração. Mas toda a frustração, ela é transformada em experiências com Deus. Porque as irmãs de Lázaro, as mesmas irmãs que disseram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, foram elas que Jesus olhou e falou assim: se vocês acreditarem, vocês vão ver a glória. Tira essa pedra. E foram elas mesmas que, ao tomar essa postura de fé, arrancaram a pedra e puderam ver o seu irmão ser ressuscitado. Por isso, se ainda existe alguma situação de frustração na tua vida, Jesus vai transformar isso em uma experiência nova na presença dele. Vamos poder aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite. Quem crê assim, diga amém. Amém. Em terceiro lugar, Pedro nega, pode ser, que ele não mensurou as consequências. Talvez ele falou: não sou eu. Você sabe que Pedro era impossível. E pessoas que são impulsivas, eu não sei você, mas eu sou muito impulsivo. Eu pulo, irmão, depois eu falo: Jesus, porque eu pulei. Eu falo: vou, depois eu falo: o que eu falei que eu vou? Esse é o impulsivo. Agora diga amém. Pedro era assim: é o Senhor, manda ele ter contigo, então vem. Eu vou, quer ver? Pulou, caminhou sobre as águas, claro, mas ele pagou o preço. Quem entendeu, diga amém. Talvez foi por impulso, sem medir consequências, falou.
E é terrível quando nós temos atitudes na vida sem medir consequências. Porque às vezes acertamos, mas outras vezes nós erramos feio. Quem já teve experiência assim, diga amém. Comprar por impulso. Não sei você, mas já comprei coisas que depois eu olhei e falei: isso daí não vai me servir nunca. Talvez você está aqui e já está dando risada, você está lembrando. Comprar esse sombreiro aqui mexicano que um dia eu vou para o México. Vou comprar tal coisa, vou comprar esse patins porque eu vou aprender a patinar. Nem a pé consegue andar. Comprar por impulso é complicado. Agir por impulso é complicado. Quem concorda, diga amém. Talvez ele fez por impulso. Em quarto lugar, talvez a sua ação de negar a Cristo foi porque ele não considerou. E aqui é a minha última fala. Talvez ele não considerou todas as experiências que ele tinha tido com Cristo. E aqui, no meu ver, seja talvez o mais possível. Ele esqueceu das experiências que ele teve com Cristo. Quem entendeu, diga amém. E por que eu acredito nisso? Porque quando Jesus morre e ressuscita, Jesus aparece a Pedro. E quando Jesus aparece a Pedro, lá na região do lago de Genezaré, a primeira pergunta que Jesus fez para Pedro foi: Pedro, você me ama? E ele pergunta isso para Pedro quantas vezes? 3 vezes. Então eu acredito que deve existir uma relação. Ele negou também 3 vezes. E talvez Pedro teve essa atitude de negar, porque ele esqueceu de todas as experiências que ele tinha tido com Cristo enquanto ele andou com ele. E eu quero encerrar esta pregação, que na verdade é uma reflexão, dizendo: jamais se esqueça as experiências que você já teve com Cristo, porque elas foram tuas experiências. Ninguém passou por isso, você que passou por isso. Foi você que chorou, foi você que clamou, foi você que orou, foi você que esteve na presença do Senhor, e foi com você que ele teve um particular. E talvez Pedro, por alguns momentos, por causa daquele tumulto de lutas, daquela tribulação, talvez ele se esqueceu de tudo isso. E no momento que ele esquece, ele nega a Cristo. E Pedro sente o arrependimento à toa, diferente de Judas. Porque Judas, quando ele vê a besteira que ele fez, ele comete o suicídio. Judas não foi humilde de reconhecer o seu erro. Mas o Pedro, quando ele erra, ele se humilha, ele chora, ele lamenta, ele se arrepende. E por isso, quando Jesus apareceu lá no sepulcro, ele falou: avise aos discípulos e também a Pedro que eu ressuscitei e que eu estou vivo. Aleluia! Vamos para aplaudir e exaltar o Senhor esta noite. Aleluia! Avisa Pedro que eu ressuscitei. Não esqueça dele. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui. E glória a Deus porque você veio. Fala para o seu irmão do lado: ainda bem que você veio aqui hoje. Que Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Olha, não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Não tem nada a ver com isso. A Páscoa tem a ver com Cristo, que morre na cruz para salvar e resgatar o homem da condição de pecador e fazer dele participante do plano de salvação e redenção de Deus. E esse plano, por que nós somos parecidos com Pedro, pastor? Porque Pedro, apesar de ter negado, Jesus deu a ele uma nova oportunidade. Ele aceita aquela oportunidade e ele recomeça. Páscoa é momento de nós recomeçarmos. É momento do Cristo ressuscitar em nossas vidas. Amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor esta noite? Que Deus te abençoe. Vamos fazer a oração.